Lição 140 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Pode-se dizer que só a salvação cura. Comentário. Essa é uma lição interessante por causa do uso da palavra cura. Sem contar os 2 trechos no texto e um no livro de exercícios. Essa lição e sua revisão é o único lugar num curso em milagres onde ela aparece. Nós realmente encontramos cura, no entanto, nos 2 panfletos, Psicoterapia e a Canção da Oração. Uma cura é usualmente vista como algo que acontece com o corpo. Os psicoterapeutas também falam de curar a mente de alguém, embora sua compreensão de mente difira da do curso. Portanto, cura é quase sempre usado em relação a algo físico ou psicológico que está defeituoso, o que é a sua conotação aqui. O contexto é a doença, mas a mensagem familiar da lição é a de que a doença está realmente na mente. Portanto, se você quer uma cura, entre aspas, tem que curar ou tratar a mente do pensamento de culpa. Essa lição também discute mágica, contrastando-a implicitamente com a cura. Mágica é qualquer coisa que o ego ofereça para resolver o problema no nível sintomático, o que significa não resolver o problema de forma alguma. A cura leva o problema à sua fonte, a decisão da mente de ser um ego. Outro tema principal nessa lição é o primeiro princípio dos milagres, não há ordem de dificuldade em milagres. Cada problema é o mesmo, e então, sintomas de doença, emocional ou física, qualquer que seja a experiência dolorosa, não são diferentes uns dos outros. Ao contrário da primeira lei do caos do ego, não existe hierarquia de ilusões. Citação. Cura, entre aspas, é uma palavra que não pode ser aplicada a nenhum remédio que o mundo aceite como benéfico. O que o mundo percebe como terapêutico não passa de algo que fará com que o corpo esteja, entre aspas, melhor. Comentário. Aqui e na próxima sentença, Jesus se refere tanto ao corpo físico quanto ao psicológico. Muitas coisas no mundo podem aliviar alguns sintomas, uma parte do tempo, mas não podem curar a causa. Isso não significa que você deveria se sentir culpado quando usa mágica ou toma providências para ajudar seu corpo, mas que deveria chamar o remédio por seu nome apropriado, mágica. A mágica não é pecaminosa, no entanto, como já vimos. Citação. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para as enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mau. Texto capítulo 2. Comentário. O ponto é que a mágica não vai curar a mente, pois não vai despertar você do sonho. Apesar disso, ela pode ser uma forma reconfortante, não ameaçadora de tratar a você mesmo e aos outros. Jesus pede a você para entender a doença da mente, para que o remédio da mente, o perdão, possa ser aplicado em qualquer lugar e maneira que possa ser útil. Citação. Portanto, as suas formas de cura têm que substituir ilusão por ilusão. Uma crença na doença toma outra forma, e assim o paciente agora percebe a si mesmo como se estivesse bem. Comentário. Assim, por exemplo, você tem uma dor de cabeça e toma aspirina. A dor de cabeça se vai e você se sente melhor. Não existe nada errado em se sentir melhor fisicamente, mas a causa real da dor de cabeça permanece. A decisão da mente de ser doente, tornando a culpa real e projetando-a no corpo. No entanto, embora não exista nada errado em se sentir melhor fisicamente, existe algo errado em acreditar que o problema está curado quando não está. Isso assegura sua sobrevivência contínua na mente,
o que está condicionado à projeção em corpos na forma de doença ou raiva. Com a causa subjacente ignorada, a projeção parece ter uma vida própria, além do controle do indivíduo que projeta. Isso assegura que a projeção vai continuar inabalável, assim como os sintomas de uma forma ou de outra, a substituição de ilusão por ilusão. O próximo parágrafo elabora isso. Citação. Ele não está curado, apenas teve um sonho de que estava doente, e no sonho achou uma fórmula mágica para fazê-lo sentir-se bem. Mas não despertou, e assim a sua mente permanece exatamente como era antes. Comentário. A culpa na mente está a salvo. Nada a modificou, o que explica por que experimentamos o corpo como doente. Isso nos permite concluir que o problema não está na mente, mas no corpo. Nossa atenção, portanto, está direcionada a fazê-lo se sentir melhor, conforme o inteligente ego restabelece nossa ausência de mente. O problema real, a culpa na mente, vinda da sua decisão de ser separado, é esquecido. Isso significa que a causa da doença permanece e vai continuar a vir à superfície no corpo através da projeção. O sintoma substituto de Freud. Se você não desfizer a causa, ela permanece para gerar outros sintomas. Você pode reconhecê-los ou não dessa forma, mas enquanto existir culpa, ela inevitavelmente vai gerar alguma sombra de si mesmo, nossos múltiplos sintomas. Citação. Ele não viu a luz que o despertaria e poria fim ao sonho. Que diferença pode o conteúdo de um sonho fazer na realidade? Dorme-se ou desperta-se. Não há meio termo. Comentário. Esse é outro exemplo de uma declaração de nível 1. Existe verdade e ilusão, sem nada intermediário. Não importa o que acontece no mundo ilusório dos sonhos, pois é tudo inventado. É por isso que não há ordem de dificuldade em milagres ou em cura. Os problemas acontecem na mente do sonhador e são desfeitos simplesmente por escolher um professor diferente. O problema é a separação, levando à culpa, que por seu lado leva a um mundo físico e a um problema físico. A causa da separação é desfeita quando pedimos ajuda ao Espírito Santo para reconhecermos que não existe separação ou culpa e, portanto, nenhum mundo físico, corpo ou problemas. A cura é alcançada, portanto, quando percebemos que todos os problemas são o mesmo. Citação. Não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Será mais duro dissipar a crença dos insanos em uma alucinação maior em oposição a uma menor? Concordará ele mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que com a de outra mais suave? Descartará ele com maior facilidade um comando para matar sussurrado do que outro dado aos gritos? E será que o número de garfos que ele vê os demônios carregando afeta a credibilidade deles na sua percepção? A sua mente categorizou tudo isso como real, portanto, tudo é real para ele. Quando ele se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. E assim é com a cura. As propriedades das ilusões que as fazem parecer diferentes são na realidade irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. Manual dos Professores, capítulo 8. Comentário. Assim, à luz da expiação, a presença do Espírito Santo na mente adormecida nos desperta dos sonhos ilusórios de doença do ego. Citação. Os sonhos felizes que o Espírito Santo traz são diferentes do sonhar do mundo, nos quais pode-se apenas sonhar que se está acordado. Comentário. Sonhos felizes não têm nada a ver com um mundo melhor. Eles são sonhos de perdão, desfazendo sonhos infelizes de ataque e culpa do ego. Eles, portanto, corrigem alegremente os pensamentos de separação na mente, lembrando-nos dos nossos interesses compartilhados com a filiação. Citação.
Os sonhos que o perdão deixa a mente perceber não induzem a outra forma de sono, de modo que o sonhador passe a sonhar outro sonho. Comentário. O perdão desfaz as ilusões, embora seja ele mesmo uma ilusão, porque perdoa o que nunca aconteceu. Nós já vimos que, diferente dos outros, o perdão não induz a mais ilusão, como faz o ciclo vicioso de culpa-ataque e ataque-defesa do ego. O propósito final do perdão é nos despertar do sonho, em oposição ao propósito do ego de nos manter adormecidos. As ilusões de ataque e separação do ego têm como sua razão de existência manter o pecado real, mas vê-lo em outros. Tal projeção constitui a essência dos sonhos de ódio do mundo, a proteção para os sonhos secretos de culpa do ego. Citação. Os seus sonhos felizes são arauto do despontar da verdade na mente. Comentário. Os sonhos felizes de perdão e cura são precursores da verdade, prenunciando seu alvorecer por preparar as mentes para ela. Eles anunciam a verdade, mas em e por si mesmos não são a verdade. A adorável sessão, abre aspas, arautos da eternidade, fecha aspas, descreve essa função do relacionamento santo. Citação. Cada milagre de união é um poderoso arauto da eternidade. Ninguém que tenha um propósito único, unificado e seguro pode ter medo. Ninguém que compartilhe o seu propósito com ele pode deixar de ser um com ele. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Cada um fala no tempo do que está muito além do tempo. Duas vozes que se erguem juntas tocam os corações de todos para que possam bater como um só. E nessa batida única do coração está proclamada a unidade do amor e ela é recebida com boas-vindas. Texto capítulo 20. Comentário. Assim, o perdão, o reflexo da verdade na mente certa, nos leva à eternidade. Citação. Eles conduzem do sono ao gentil despertar, de modo que os sonhos desaparecem, e assim curam por toda a eternidade. Comentário. Eles, entre aspas, curam por toda a eternidade, porque desfazem a causa do tempo, culpa e sua fonte. A mágica desfaz a causa aparente à parte da sua fonte, por exemplo, no mundo ou no corpo. O milagre, por outro lado, gentilmente devolve nossa atenção à verdadeira doença, à decisão pela culpa, e assim nos permite fazer a escolha correta de desfazê-la, o perdão. Citação. Não temas, minha criança, mas deixa que o teu mundo seja gentilmente iluminado por milagres. E onde a pequena brecha foi vista entre tu e teu irmão, e lá une-te a ele. E assim a doença agora será vista sem causa alguma. O sonho da cura está no perdão e gentilmente te mostra que nunca pecaste. O milagre não deixará nenhuma prova de culpa capaz de te trazer o testemunho daquilo que nunca foi. E no teu armazém, ele abrirá um espaço de boas-vindas para o teu Pai e para o teu ser. Texto capítulo 28. A expiação cura com certeza e cura todas as doenças. Comentário. A expiação trata e cura porque desfaz a culpa. A palavra cura é usada especificamente aqui porque nós imediatamente a associamos ao corpo, uma falsa associação que agora, trazida à consciência, pode ser corrigida. Citação. Pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho, não se deixa enganar pelas formas que o sonho pode tomar. Comentário. Um tema recorrente num curso em milagres é o de que não deveríamos ser enganados pelos nossos olhos. Como você sabe, não lhe é solicitado que negue que existe um mundo, nem que as pessoas sofrem. Mas você não tem que deixar que a aparência do sofrimento tire a paz da sua mente.
É possível estar nesse mundo e não ser afetado por ele, mas isso pede trabalho e vigilância dura. Tal persistência é recompensada quando você percebe que sua identidade não é desse mundo. Portanto, você vê a dor e amorosamente atende a ela, embora não seja enganado por ela. Sabendo que sua realidade está fora do sonho, você permanece fora dos sonhos de doença de outra pessoa. Não o reforçando, você se torna um instrumento de cura, pois demonstra que a paz do Filho de Deus é intocável pelos sonhos de doença. Citação: quando aceitas um milagre, não acrescentas o teu sonho de medo a outro que já está sendo sonhado. Sem apoio, o sonho apagar-se-á, pois não tem efeitos. Pois é o teu apoio que o fortalece. Nenhuma mente é doente, enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e à parte de ti. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de pontos de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separaram. Texto capítulo 28. Comentário: o milagre é o meio que Jesus usa para curar as nossas mentes e as dos nossos irmãos da culpa. Assim, ele fala em outro trecho de entre aspas, milagre de cura. A doença não pode vir aonde a culpa está ausente, pois não passa de uma outra forma de culpa. Comentário: essa é uma declaração completamente sem ambiguidade. A doença é culpa, sem doença. Pode haver aparência de doença em termos de sintomas físicos ou psicológicos, mas sem culpa, você, como uma mente, não vai experimentar a si mesmo como doente. Doença é culpa, ponto final. Ela não é definida por forma ou sintoma, mas pelo conteúdo de culpa que é projetado no corpo. Em nenhum lugar isso é mais explicitamente afirmado do que no panfleto Psicoterapia. Citação: uma vez que o Filho de Deus é visto como um ser culpado, a enfermidade vem a ser inevitável. Foi pedida e será recebida. E todos aqueles que pedem uma enfermidade agora condenaram a si mesmos a buscar remédios que não podem ajudar, porque a sua fé foi colocada na enfermidade e não na salvação. A enfermidade só pode ser a sombra da culpa, grotesca e feia, já que é uma mímica da deformidade. Se uma deformidade é vista como algo real, como poderia ser a sua sombra senão deformada? A descida ao inferno acontece passo a passo em um curso inevitável, uma vez que a decisão de que a culpa é real foi tomada. A doença, a morte e a miséria agora assombram a terra em ondas incessantes, algumas vezes juntas e algumas vezes em inflexível sucessão. Comentário: uma vez que o problema é definido, a solução naturalmente se segue, como vemos agora. Citação: a expiação não cura os doentes, por isso não é uma cura. Ela retira a culpa que faz com que a doença seja possível. E isso é, de fato, a cura, pois agora a doença se foi e nada resta para que ela possa voltar. Comentário: mais uma vez, não poderíamos pedir uma afirmação mais clara num curso em milagres sobre a natureza da doença e da cura. A expiação não muda o sintoma, faz crescer um membro ou cura um órgão doente, porque essas não se constituem curas. Ela simplesmente, abre aspas, retira a culpa que faz com que a doença seja possível e não presta atenção ao sintoma.
Em vez disso, através do milagre, a expiação remove a causa da doença. Lembre-se dessas linhas importantes. Citação: o milagre nada faz. Tudo o que ele faz é desfazer, e assim anula a interferência naquilo que foi feito. Ele não acrescenta, apenas retira, e o que retira já se foi há muito. O milagre apenas mostra que o passado se foi, e o que se foi verdadeiramente não tem efeitos. A lembrança de uma causa só pode produzir ilusões da sua presença, não efeitos. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, pois a culpa terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências, deixadas sem uma causa. Texto capítulo 28. Comentário: sintomas são apenas os efeitos da culpa, que é a sua causa. Isso só faz sentido quando nos lembramos de que o corpo não existe fora da mente. Na verdade, ele não existe de forma alguma. Além disso, a mente não está dentro do corpo. A doença, então, é o pensamento de culpa na mente, a sombra do pecado que acreditamos nos ter separado do amor de Deus, e a expiação representa nossa escolha corrigida pelo Espírito Santo, que desfaz a separação, culpa e ataque, e, portanto, a doença. Sem culpa, não resta nada para o qual a doença possa retornar. Citação: que a paz esteja contigo, que foste curado em Deus e não em sonhos vãos. Comentário: a paz será sua quando você me aceitar como seu professor. Jesus está dizendo, abre aspas, porque eu sou a paz de Deus. Fecha aspas. Não vamos achar essa paz nos tolos sonhos de especialismo do mundo, onde nossos problemas e curas são percebidos. Citação: pois a cura tem que vir da santidade, e a santidade não pode ser achada onde o pecado é apreciado. Comentário: a santidade está em nossas mentes certas, o pecado em nossas mentes erradas. O foco no Um Curso em Milagres está sempre e apenas na mente. A cura vem quando eu me afasto do ego e me volto para o Espírito Santo, a memória da minha santidade como Cristo. Quando escolho o pecado e seus efeitos, culpa, medo, ataque, doença e morte, afirmo que não quero a santidade. A palavra importante aqui é apreciado. Eu aprecio o pecado, eu o adoro, eu dou boas-vindas a ele em minha mente e não quero deixá-lo ir, agarrando-me fortemente a ele, porque ele assegura minha individualidade. Na presença da santidade, esse ser separado se vai, e então o pecado é o protetor e escudo do meu ego. Mas libere o pecado e a canção de santidade do céu irrompe. Citação: onde o pecado antes era percebido, surgirá um mundo que virá a ser um altar à verdade, e lá unir-te-ás às luzes do céu e cantarás a tua canção de gratidão e louvor. E à medida em que vêm a ti para serem completas, tu irás com elas. Pois ninguém ouve a canção do céu e permanece sem uma voz que acrescente o seu poder à canção, fazendo com que ela seja ainda mais doce. E cada um se une ao canto no altar erguido dentro da mancha diminuta que o pecado proclamou ser propriedade dele. E o que então era diminuto ressoa com a magnitude de uma canção, na qual todo o universo se uniu com apenas uma única voz. Texto capítulo 26. Deus habita em templos santos. Ele é barrado ali onde entrou o pecado. Comentário: esses templos santos são as nossas mentes, pois Jesus não está falando sobre um prédio. Deus é, entre aspas, barrado ali onde entrou o pecado, por causa do princípio de um ou outro. Como vimos no final do segundo parágrafo, abre aspas, dorme-se ou desperta-se. Não há meio termo, fecha aspas.
Existe santidade ou não santidade, a presença de Deus ou sua ausência, e nós sempre escolhemos uma ou outra. Um curso em milagres nos ajuda a entender por que nós nos agarramos ou ao nosso ser individual, ou estamos dispostos a aceitar que esse ser não nos torna felizes. Nossas mentes iludidas acreditam que sim, porque o pecado da individualidade exclui Deus e sua unicidade, tornando-se árbitro da verdade e estabelecendo nosso ser como real. Citação: pecar seria violar a realidade e ter sucesso. O pecado é a proclamação de que o ataque é real e a culpa é justificada. Ele assume que o Filho de Deus é culpado, tendo assim tido sucesso na perda da sua inocência e fazendo de si mesmo algo que Deus não criou. Assim, a criação é vista como se não fosse eterna, e a vontade de Deus fica aberta à oposição e à derrota. O pecado é a grande ilusão subjacente a toda a grandiosidade do ego, pois através dele próprio, Deus é mudado e refletido como um ser incompleto. Texto capítulo 19. Se o pecado é real, nem tu nem Deus o são. E Deus e a sua criação parecem estar divididos e depostos. Pois o pecado quer provar que o que Deus criou santo não poderia prevalecer sobre ele, nem permanecer tal como é diante do seu poder. Texto capítulo 19. Citação: no entanto, não há lugar onde ele não esteja. Comentário: essa é outra declaração do princípio da expiação. Nada existe fora da mente de Deus. Dentro do sonho, existem realmente lugares onde Deus está ausente, pois o mundo foi feito para ser um lugar onde Deus estaria ausente, como vamos ver depois. Citação: o mundo foi feito como um lugar onde Deus não poderia entrar. Livro de Exercícios, página 3. E assim, o pecado não pode ter nenhum lar no qual se esconder da sua beneficência. Não há lugar onde a santidade não esteja, e não há lugar onde o pecado e a doença possam habitar. Comentário: dentro do sonho, mais uma vez, existe um lugar assim. No entanto, do ponto de vista de Jesus, fora do sonho, ao qual ele nos convida a ir, não existe lugar algum onde Deus esteja ausente, porque a separação nunca aconteceu. Não existe lugar fora do céu, porque não poderia haver nada fora da totalidade e completeza de Deus. Com certeza, somos livres para acreditar nos ídolos de especialismo do ego, mas a crença é um substituto esfarrapado para o conhecimento e não pode substituí-lo verdadeiramente. Citação: onde está um ídolo? Em parte alguma. É possível haver uma brecha no que é infinito, um lugar onde o tempo é capaz de interromper a eternidade? Um lugar de escuridão estabelecido onde tudo é luz, uma alcova sombria separada de que não tem fim, não tem lugar para ser? Um ídolo está além do lugar onde Deus estabeleceu todas as coisas para sempre, sem deixar espaço para nada, exceto a sua vontade. Um ídolo tem que ser nada e tem que estar em lugar nenhum, pois Deus é tudo e está em toda parte. Texto capítulo 29. Esse é o pensamento que cura. Comentário: isso se refere às sentenças de 5 a 7 no parágrafo anterior. O pensamento que cura é o princípio da expiação, que diz que não existe nada fora de Deus. Assim, os pensamentos de pecado e culpa, dor e doença, realmente desaparecem de volta na nulidade da qual vieram. Manual dos Professores, capítulo 13. Citação: ele, o pensamento da expiação, não faz distinções entre irrealidades e nem busca curar o que não está doente, sem ter em mente aonde está a necessidade de cura. Comentário: a expiação está atenta em relação a onde está a necessidade de cura
e então não busca curar o corpo. Enquanto nos identificarmos com o corpo, no entanto, acreditaremos que a necessidade de cura está em qualquer lugar, menos na frente. É por isso que Jesus nos aconselha, citação, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar tua mente sobre o mundo. Texto capítulo 21. Comentário. Nesse contexto, poderíamos dizer, abre aspas, não busque mudar o corpo doente, mas escolha mudar a sua mente sobre o corpo doente. Fecha aspas. Nós precisamos perceber que os sintomas físicos, como qualquer coisa nesse mundo, são uma bandeira vermelha e precisamos que Jesus nos ensine que o que percebemos e experimentamos em nosso próprio corpo ou no de outra pessoa é apenas uma sombra da decisão da mente de estar doente. Nós vimos recentemente que a doença física ou psicológica imita a deformidade. A doença, uma sombra do pensamento deformado de culpa, assim, diz que eu não sou como Deus me criou, pois sou um ser separado e limitado. Uma vez que a culpa é uma, a doença tem que ser uma também, que é o motivo pelo qual não pode haver distinções entre irrealidades. Culpa é culpa, ilusão é ilusão. Citação. Isso não é mágica, apenas um apelo à verdade, que não pode falhar em curar e curar para sempre. Não é um pensamento que julga uma ilusão por seu tamanho, sua aparente gravidade ou por algo relacionado à forma que tome. Meramente focaliza o que é e sabe que nenhuma ilusão pode ser real. Comentário. Mais uma vez, não há ordem de dificuldade em milagres. Todos os equívocos são o mesmo, uma pelinha solta ou um câncer, uma leve discussão ou uma guerra nuclear. Eles são o mesmo, porque seu conteúdo ilusório de culpa é o mesmo. Esse não é o caso dentro do sonho, e não somos solicitados a negar nossas experiências aqui. No entanto, Jesus realmente nos pede para segurarmos sua mão para que ele possa gentilmente nos levar para fora do sonho e olharmos para nossas vidas, compreendendo que todas as coisas aqui são insanas. Assim, a mágica do ego, transformada pelo milagre, se torna o meio curativo da expiação. Citação. Não tentemos hoje buscar a cura do que não pode sofrer nenhuma doença. Comentário. É o corpo que não pode sofrer doenças. No entanto, Jesus não está dizendo que você não deveria tomar remédio se estiver doente. Ele simplesmente nos pede para não chamar isso de cura ou restabelecimento. A mágica alivia o sintoma e não pode ser dito com frequência suficiente. Nada num curso em milagres jamais deveria ser visto como uma desculpa para você não procurar um médico ou tomar remédios se estiver doente, nem para não descansar se estiver cansado, ou comer se estiver com fome. Jesus apenas pede que você perceba que a mágica no que está fazendo não vai curar o pensamento de separação, que é a causa final de cada problema. Citação. O milagre será inútil se aprenderes somente que o corpo pode ser curado, pois não é essa a lição que ele foi enviado a ensinar. A lição mostra que a mente que pensou que o corpo pudesse estar doente é que estava doente. A projeção da culpa da mente para fora nada causou e não teve quaisquer efeitos. Texto, capítulo 28. Citação. A cura tem que ser buscada aonde ela está e não aplicada ao que está doente, para que isso possa ser curado. Comentário. Você vai até a mente em busca de cura, o que então cura o corpo simultaneamente. Jesus usa palavras de maneira diferente aqui. Então, na primeira sentença, ele diz que o corpo não pode sofrer doença. E na segunda, ele diz que a cura deveria, abre aspas, ser aplicada ao que está doente, fecha aspas, significando o que é experimentado como doença.
Em outras palavras, você não vai ao corpo primeiro, mas à mente, uma vez que ela é a causa. Quando essa causa é desfeita, a experiência de doença desaparece. Você saberá que a doença se foi quando experimentar o amor e a paz de Jesus. Esse é o sintoma, entre aspas, positivo de cura. E nesse instante curativo, o corpo não existe de forma alguma. Texto, capítulo 18. Que é o motivo pelo qual o estado do corpo é irrelevante. Lembre-se dessas linhas. Citação. E reconhecerás que praticaste bem por isso. O corpo não deve sentir nada se tiveres tido êxito. Não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Livro de Exercícios, página 136. Comentário. Esse é o ponto da segunda sentença. Aceitando a expiação, você estará curado. Essa cura se estende ao corpo, no sentido de que você não vai mais experimentá-lo como doente. Mais uma vez, na presença do amor, seu corpo se torna irrelevante, pois não existe mais. Citação. Não há remédio que o mundo forneça que possa efetuar qualquer mudança em qualquer coisa. A mente que traz ilusões à verdade realmente mudou. Não há nenhuma mudança além dessa. Comentário. Eu trago minhas preocupações sobre a doença. Na verdade, todas as preocupações são doentes. Há a verdade na minha mente. A escuridão das ilusões, a luz da verdade. Meus pensamentos egóicos, a Jesus. Esse é o processo da cura. Lembre-se, doença é separação, e a cura desfaz a separação pelo fato de eu me unir ao meu novo professor. Quando você entender a natureza da cura, ficará óbvio o que é necessário. Se você estiver doente, ansioso, deprimido ou zangado, é porque empurrou Jesus para longe e segurou a mão do ego em vez da dele. Quando você está lúcido, a escolha é clara. Eu quero a dor ou quero estar errado? Se quiser a dor, quero estar certo. Se quiser estar errado, quero que a dor da separação se vá. Citação. Não busques fora de ti, pois toda a tua dor simplesmente vem de uma busca fútil pelo que queres, insistindo quanto ao lugar aonde tem que ser achado. E se não estiver ali? Preferes estar certo ou ser feliz? Fica contente por ter sido dito a ti aonde habita a felicidade e não busques mais em outra parte. Tu falharás, mas te é dado conhecer a verdade e não buscá-la fora de ti mesmo. Texto, capítulo 29. Comentário. Em resumo, então, quando entendemos a escolha verdadeira, não existe mais uma escolha. A felicidade substituiu a dor, a cura, a doença, Deus, o ego. Em resumo, citação. Em resumo, então, quando entendemos a escolha verdadeira, não existe mais uma escolha. A felicidade substituiu a dor, a cura, a doença, Deus, o ego. E nós estamos em paz. Citação. Pois como pode uma ilusão ser diferente da outra, a não ser em atributos que não têm nenhuma substância, nenhuma realidade, nenhum núcleo e nada que seja verdadeiramente diferente? Comentário. Essa é mais uma declaração do primeiro princípio dos milagres,
que desfaz o primeiro princípio do ego, a frequentemente citada primeira lei do caos. Existe uma hierarquia de ilusões. Texto capítulo 23. Essa declaração pode ser reformulada para nos impelir gentilmente a olhar além da miríade de números de formas diferentes e ilusórias para o conteúdo subjacente ilusório. Citação: não pode deixar de ser verdade que o milagre pode curar todas as formas de doença ou não pode curar nenhuma. Seu propósito não pode ser julgar que formas são reais e que aparências são verdadeiras. Se uma aparência tem que permanecer à parte da cura, uma ilusão tem que ser parte da verdade. Texto, capítulo 30. Citação: hoje buscamos mudar as nossas mentes quanto à fonte da doença, pois buscamos uma cura para todas as ilusões e não mais uma variação entre elas. Hoje tentaremos achar a fonte da cura que está em nossas mentes, porque o nosso Pai lá a colocou para nós. Comentário: isso é uma metáfora, é claro. Como discutido previamente, Deus não poderia colocar a fonte da cura em nossas mentes, uma vez que Ele não conhece doença. Quando adormecemos, levamos conosco para o sonho de separação da mente a memória curativa do Espírito Santo. Assim, se quisermos manter nossa individualidade, precisamos manter o problema da separação da mente distante da nossa experiência do problema, no mundo do corpo, e, portanto, distante da fonte de cura na mente. Para sermos curados, precisamos apenas trazer o problema de volta à sua fonte. Em outras palavras, não iríamos mais buscar a cura para um sintoma, desfazendo seus efeitos, mas a verdadeira cura, desfazendo a causa. Fazendo isso, o desespero da nossa dor incessante se transforma em esperança. Citação: entretanto, onde estão os sonhos, senão em uma mente adormecida? E é possível que um sonho tenha sucesso em fazer com que o retrato que ele projeta fora de si mesmo seja real? Não busques fora do teu Pai a tua esperança, pois a esperança da felicidade não é desespero. Texto, capítulo 29. Nossa esperança reside em reconhecermos que mudar ilusões nunca efetua uma cura. O uso da mágica inevitavelmente leva ao desespero se for vista como curativo, pois a doença na mente vai permanecer. Escolher o milagre, por outro lado, promove a cura verdadeira, pois desfaz a causa de todas as ilusões, não importando sua forma. Escolher o milagre, por outro lado, promove a cura verdadeira, pois desfaz a causa de todas as ilusões, não importando sua forma. Citação: a enfermidade, portanto, é um equívoco e precisa ser corrigido. Se a enfermidade é real, ela não pode ser ignorada na verdade, pois não ver a realidade é insano. No entanto, esse é o propósito da mágica: fazer com que as ilusões sejam reais através de uma percepção falsa. Isso não pode curar, pois se opõe à verdade. Talvez uma ilusão de saúde a substitua por pouco tempo, mas nunca dura. O medo não pode ser escondido por ilusões, pois é parte delas. Ela escapará e tomará outra forma, sendo a fonte de todas as ilusões. Psicoterapia, página 2. Citação:
essa não se acha mais distante de nós do que nós mesmos. Comentário: em outras palavras, a doença está em nossas mentes, assim como a cura. Eu não tenho que procurá-las do lado de fora, pois permanecem dentro. No entanto, eu primeiro preciso perceber que tenho uma mente. De outra forma, vou olhar no lugar errado. Meu ser não é um corpo, e antes de eu despertar para o meu verdadeiro ser, preciso escolher curar meu ser ilusório na mente da sua doença. A decisão protegida pela culpa em vez da inocência. Tal cura da decisão da mente, então, é o perdão, como lemos mais uma vez em Psicoterapia. Citação: o processo da psicoterapia pode, então, ser definido simplesmente como perdão, pois a cura não pode ser nenhuma outra coisa. Os que não perdoam estão doentes, acreditando que não foram perdoados, apegando-se à culpa, abraçando-a fortemente e oferecendo-lhe abrigo, protegendo-a com amor e defendendo-a em constante estado de alerta, estão apenas recusando-se inflexivelmente a perdoar. Abre aspas, Deus não pode entrar aqui. Fecha aspas. Os doentes repetem uma e outra vez, enquanto choram a sua perda e ainda assim se regozijam nela. A cura acontece quando um paciente começa a ouvir a lamentação fúnebre que canta e questiona a sua validade. Até que ele a ouça, não pode entender que é ele mesmo que canta para si próprio. Ouvi-la é o primeiro passo na recuperação. Questioná-la tem que vir a ser a sua escolha. Psicoterapia, página 2. Comentário: a doença e a cura, então, são ambas escolhidas, e todo o poder no céu e na terra repousa dentro da parte tomadora de decisões das nossas mentes. É por isso que Jesus faz um paralelo à famosa citação bíblica, exemplificando que cura, abre aspas, não está distante de nós mesmos, fecha aspas. Citação: a minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Eu sou o teu modelo para a decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Texto, capítulo 5. Citação: está tão próxima quanto os nossos próprios pensamentos, tão perto que é impossível perdê-la. Precisamos apenas buscá-la e não pode deixar de ser achada. Comentário: nós vimos essa ideia na lição anterior. Minha identidade está aqui. Eu preciso apenas aceitá-la. A cura está aqui. Preciso apenas aceitá-la. Buscar no mundo assegura que a cura não será encontrada. Olhar para dentro garante que vai. Eis, pois, a simplicidade da salvação. Citação: não seremos conduzidos equivocadamente hoje pelo que nos parece estar doente. Nesse dia, vamos além das aparências e alcançamos a fonte da cura, da qual nada está isento. Comentário: mais uma vez, Jesus não está dizendo que deveríamos negar nossos sentidos físicos. No entanto, deveríamos não nos iludir em pensar que eles dizem a verdade. Mantenha em mente que o corpo não é nada mais, nem menos, do que uma projeção do pensamento de separação da mente. Assim, entre aspas, não seremos iludidos. De forma diferente dos prisioneiros na caverna de Platão, vamos nos permitir ser ensinados
e ir além das aparências até a verdade. Citação: teremos sucesso na medida em que reconhecermos que jamais poderá haver uma distinção significativa entre o que não é verdadeiro e o que é igualmente não verdadeiro. Não há graus aqui, nem crenças segundo as quais o que não existe é mais verdadeiro sob algumas formas do que outras. São todas falsas e podem ser curadas porque não são verdadeiras. Comentário: Jesus continua a repetir seus temas. Não há hierarquia de ilusões, nem ordem de dificuldade em milagres. Não importa qual seja o problema. Um pequeno aborrecimento ou intensa fúria, pontadas de dor ou agonia excruciante. A causa é a mesma. Qualquer coisa que você experimente é uma tela na qual você projeta os pensamentos para os quais não quer olhar, porque você não quer liberá-los. Pedir ajuda a Jesus, especificamente, significa que você olha através dos seus olhos, vendo além do mundo das múltiplas formas para o conteúdo único das ilusões e além para o conteúdo único da cura. Em psicoterapia, ele descreve a ilusão de que existem formas diferentes de doença. A doença é uma insanidade porque toda doença é mental e nisso não há gradação. Uma das ilusões que nos faz perceber a doença como algo real é a crença segundo a qual as enfermidades variam de intensidade e o grau da ameaça difere segundo a forma que ela toma. Nisso está a base de todos os erros, pois todos eles não são nada mais do que tentativas de barganha por ver apenas um pouquinho do inferno. Isso é uma zombaria tão alheia a Deus que tem que ser para sempre inconcebível. Mas os insanos acreditam nisso porque são insanos. Psicoterapia, página 2. Comentário: nossa sanidade repousa na compreensão da insanidade do ego, que cura toda doença como uma. Citação: assim, deixamos de lado os nossos amuletos, nossos talismãs, medicamentos, nossos cânticos e truques mágicos, quaisquer que sejam as suas formas. Comentário: isso não significa, mais uma vez, que você não deveria tomar analgésicos se estiver doente. Tal conselho seria muito cruel. Abre aspas, a cura é a liberação do medo. Fecha aspas, texto capítulo 2. Citada com frequência nesse livro, torna claro que Jesus não está oferecendo tal conselho. Ele nos pede apenas para desinvestirmos nossos amuletos mágicos, talismãs e medicamentos da crença curativa. Gentilmente, seu amor nos leva através do encantamento da mágica para o cerne dos milagres, através das formas de ilusão para o conteúdo do reflexo da verdade. Assim, nós realmente deixamos de lado o propósito do ego para a nossa mágica, não necessariamente a mágica em si mesma. Citação: nós nos aquietaremos e escutaremos a voz da cura, que curará todos os males como um só, restaurando a sanidade ao Filho de Deus. Nenhuma voz, senão essa, pode curar. Hoje ouviremos uma única voz que nos fala da verdade em que todas as ilusões terminam e a paz retorna ao lar quieto e eterno de Deus. Comentário: na mente dividida existem realmente dois professores. Um vai ferir e outro vai ajudar.
Assim, Jesus apela a você para que escolha o Espírito Santo. Se você realmente quiser ser feliz e pacífico, vai deixá-lo ser seu professor e ajudante. Mais uma vez, ele leva você, através da ilusão das aparências, à verdade, se esse for o seu desejo. Citação: nós despertamos ouvindo-o e deixamos que ele nos fale durante 5 minutos no início do dia e terminamos o dia escutando-o mais uma vez durante 5 minutos antes de irmos dormir. Comentário: despertar pela manhã pensando na lição do dia e no Espírito Santo como meu professor reflete meu desejo de ter o dia como uma sala de aula, não um lugar onde minhas necessidades podem ser atendidas ou não, onde coisas maravilhosas ou terríveis podem acontecer. Se meu dia for uma sala de aula, não faz sentido escolher um professor que mente, mas faz perfeito sentido escolher um que vai nos ensinar a verdade. Esse pensamento orienta meu dia, como Jesus nos instrui em, entre aspas, regras para a decisão. Citação: o padrão adequado, adotado conscientemente, a cada vez em que despertas, vai fazer com que avances bem. Texto, capítulo 30. Comentário: quando você fica transtornado, lembre-se de que isso é meramente parte da sua sala de aula, um currículo que o ego escolheu para feri-lo. Com seu novo professor, no entanto, a situação pode ensinar uma lição diferente. Aprender o perdão requer vigilância contínua, o significado da terceira lição do Espírito Santo. Abre aspas. Ser vigilante apenas por Deus e por seu reino. Fecha aspas. Texto, capítulo 6. Observe sua mente durante o dia todo em busca de pensamentos de ataque, e se o seu dia for uma sala de aulas, você vai ir até seu professor em busca de ajuda para olhar para isso de forma diferente, aprendendo por que está zangado, julgador e doente. A resposta é o seu medo do amor de Deus, tendo usado o externo como uma desculpa para mantê-lo distante dele. Citação: um ídolo não pode tomar o lugar de Deus. Permite que ele te lembre do seu amor por ti e não busques afogar a voz de Deus em cantos de profundo desespero para ídolos de ti mesmo. Texto, capítulo 29. Comentário: esse processo de escolher a verdade em vez de ídolos constitui nossa necessidade de praticar através do dia, como essas lições do livro de exercícios gentilmente nos guiam a fazer. Citação: a nossa única preparação é a de deixarmos de lado os nossos pensamentos que interferem, não separadamente, mas todos como um só. Comentário: o tema de olhar retorna, dessa vez focalizando-se em nossos pensamentos que interferem. A afirmação está escrita na forma passiva, mas o Espírito Santo vai deixar de lado os pensamentos do nosso ego apenas quando os levarmos até ele. O problema é escolhê-los, e nossa preparação consiste em nos tornarmos conscientes da nossa decisão. Pensamentos de julgamento e dor não são o que parecem, pois são parte da estratégia defensiva do ego para proteger nossa individualidade e manter o amor distante. Precisamos aprender que todas as ilusões e defesas são o mesmo, como lemos. Citação: são o mesmo. Não temos necessidade de fazer com que sejam diferentes,
protelando assim o momento em que podemos ouvir o nosso Pai nos falar. Estamos ouvindo-o agora. Hoje vimos a Ele. Comentário. Isso não significa que você vai literalmente ouvir a voz do próprio Deus. A voz que experienciamos expressa seu amor em forma simbólica. Quando liberamos os, entre aspas, pensamentos que interferem, o conteúdo do seu amor, de Deus, é tudo o que resta, experimentado em uma forma que podemos aceitar e entender. Citação. Com nada nas mãos a que nos apegarmos, com os corações elevados e as mentes à escuta, oramos. Pode-se dizer que só a salvação cura. Fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. Comentário. Minha tarefa é simplesmente esvaziar minha mente, coração e mãos dos pensamentos egóicos que interferem com o ato de escutar o Espírito Santo. Eu não tento mais definir o problema como algo externo, pois isso estabelece a solução como algo externo também, uma forma de mágica. Afastando-me da estratégia de ocultação e camuflagem do ego, levo meus problemas à escolha equivocada na mente, conforme ouço a gentil voz do meu Pai proclamando que estou curado. Citação. E sentiremos a salvação nos cobrir com suave proteção e com uma paz tão profunda que nenhuma ilusão pode perturbar as nossas mentes, nem oferecer-nos provas de que é real. Comentário. O início do adorável poema de Ellen, entre aspas, desperte em quietude, já familiar para nós, expressa esse mesmo sentimento quase palavra por palavra. Citação. A paz encobre você, dentro e fora o mesmo, em brilhante silêncio e em paz tão profunda que nenhum sonho de pecado e mal pode se aproximar da sua mente quieta. As Dádivas de Deus, página 73. Comentário. Ao esvaziarmos nossas mentes de pensamentos de especialismo, não mais somos tentados a ver o mundo como a prova de que o ego é real, ou usarmos a doença ou qualquer problema como prova de que estávamos certos e Deus errado. A paz da salvação se torna nossa única cura e pensamento. Sua paz se tornou a nossa própria. Citação. É isso que aprenderemos hoje. E quando o relógio bater a cada hora, tomaremos 1 minuto para fazermos a nossa oração de cura e ouvir a resposta à nossa prece nos ser dada, enquanto esperamos no silêncio e na alegria. Comentário. Entre aspas, esperar em silêncio significa deixar de lado os gritos estridentes do meu ego, o pensamento que diz que eu estou certo. Tanto o problema e a solução são encontrados no mundo. Silenciar esses pensamentos permite que o pensamento real de cura volte à minha consciência. Citação. Esse é o dia em que a cura vem a nós. Esse é o dia em que a separação chega ao fim e nos lembramos quem realmente somos. Comentário. Isso se refere ao tema da lição anterior, de nos lembrarmos da nossa identidade. Toda doença, preocupação e busca de ajuda no mundo são tentativas de reforçar o fato de não conhecermos nossa identidade. Quando não ouvimos mais ao ego e percebemos que tanto o problema quanto a resposta estão em nossas mentes,
a memória de quem realmente somos alvorece em nossas mentes desacorrentadas, conforme alegremente saudamos a união do ser com o ser, com S maiúsculo.